Nosso, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Resiste à tentação. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Enquanto nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar inserção de ásperos conflitos interiores. É isenção. Mormente, na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra, antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem. Vigoram os séculos em que nos comprazíamos do mal. É por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o à porfiada batalha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á delas. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz, entendendo a transcendência do assunto. O apóstolo proclama: bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofremos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando-o pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores, que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Marcelo? Pois não, Márcia. Fazer a prece? Querido Pai, amado Mestre Jesus, mais uma vez agradecemos a oportunidade bendita desse encontro. Encontro que buscamos nos esclarecer acerca da doutrina maravilhosa que nos foi trazida por seus trabalhadores, em nome de Jesus. Querido Pai, que possamos realmente receber as informações que serão trazidas pelo nosso irmão Luiz Fernando, a fim de que sejam somadas às outras experiências já adquiridas e que possamos aproveitá-las e colocá-las em prática
para nosso próprio melhoramento, crescimento, e que possamos espalhar para nossos irmãos esse benefício. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, e por tudo damos graças. Graças a Deus. Obrigada, Lúcia. Obrigada, Marcelo, pela colaboração de ambos aí. E hoje é com muita alegria que a gente está recebendo o Luiz Fernando mais uma vez, ele que é um trabalhador lá da Casa Espírita Casa de Tiago, na Ilha Grande, e ele participa de estudos da Sociedade Espírita Jorge em Vila Isabel, também lá em Teresópolis, né, da Jornada do Estudo Espírita, e no Rio também, os estudos evangélicos, enfim. É uma pessoa que, com certeza, tem muito a trazer para nós. Luiz Fernando, muito obrigada por ter já aceitado esse convite, e a palavra é sua. Ele vai falar para a gente hoje da parábola do semeador. Ok. Eu é que agradeço a oportunidade, porque trabalho é sempre trabalho, né? Então, isso aí é que ajuda a gente. Aquilo que eu sempre falo. Nós, espíritos, temos aquela primeira lei da adoração e logo depois é trabalho. Então, não tem jeito. É o caminho para progredir ao trabalho. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a parábola do semeador. Então, eu vou ler o texto para que a gente possa, aos pouquinhos, ir trabalhando e desenvolvendo. Tá ok? Então, vamos ler o texto agora. Diz assim, naquele dia, saindo Jesus de casa, estava sentado junto ao mar, e muitas turbas reuniram-se perto dele, de modo que ele entrou no barco para se assentar, e toda a turba permanecera de pé na praia. Ele lhes falou muitas coisas em parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. Outra parte caiu sobre solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente. Por não haver profundidade de terra, raiando o sol, foi crestada, e por não ter raiz, ressecou-se. Outra parte caiu sobre os espinheiros. Os espinheiros subiram e a sufocaram. Outra parte caiu sobre terra boa e dava frutos, uma por 100, outra por 60, outra por 30. Quem tem ouvidos, ouça. E o próprio Jesus, ele depois, conversando com os discípulos, eles questionaram, não é? Por que falou por parábolas? Então, foi a primeira vez, né? Foi a primeira vez que Jesus tocou no assunto de parábolas. Então, é considerada a primeira parábola que Jesus ensina. Tanto Marcos como Lucas também falam da parábola. Nós pegamos a versão de Mateus, que está no capítulo 13, versículos 10 a 23. E aí, na sequência, Jesus explica, né, que ele veio mostrar como esta passagem vai nos influenciar. Então, todos eu acho que conhecem a passagem, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, ela é abordada no capítulo 17, nos itens 5 e 6. Então, é uma coisa que nós já ouvimos, já lemos. Então, ela não é assim desconhecida para o espírita em função de estar no Evangelho. Essa parábola, quando Jesus ensinou, ela tinha um momento. Mas, à medida que vamos estudando, à medida que vamos evoluindo, nós vamos entendendo que ela transcende. Ou seja, é mais do que o normal do nosso entendimento primeiro. Ela não acaba. Ela é tão profunda que a maioria das pessoas ainda não entendeu o seu significado. Nós prestamos atenção, né, de uma maneira geral, na semente que é jogada, no semeador. Né? Então, o que Jesus fez? Jesus pegou
né, a um momento cotidiano e trouxe esse ensinamento. Todos eles sabiam ali, na Galileia, o que era semear. Então, por quê? Ele tinha entre os seus ouvintes, entre os seus seguidores, muitos agricultores. Então, a situação não era desconhecida para aqueles homens. Então, ele sempre fez isso, pegava os elementos daquela época, do dia a dia daquelas pessoas, e não do nosso. Então, por isso que todas as vezes que nós falamos de um ensinamento de Jesus, nós temos que tentar entender para quem ele falou naquele momento e trazer para nós. Porque naquela época, o solo não era preparado como nós entendemos hoje. Hoje a gente sabe, a agricultura limpa o solo todo e depois sai semeando. Naquela época não era assim. Naquela época era um pouquinho diferente. Ele fazia uma colheita, depois jogavam a semente e, após isso, é que incorporavam a terra, misturavam a terra. A partir daí, o processo de germinação acontecia. Esse ensinamento foi em Cafarnaum, à beira do mar da Galileia, também conhecido como Tiberíades e Genezaré. Outra coisa que chama a atenção é que Jesus estava na beira da praia e tinha uma multidão. Então, o que ele fez? Ele senta num barco e se afasta um pouquinho da margem. Por que isso? Que é o costume oriental. Os discípulos, os alunos, ficavam em pé e o mestre sentado, diferente de hoje, de nós ocidentais, né? Então, quando a gente vai analisar ao pé da letra essa parábola, achamos que o semeador é um descuidado. Por que ele é um descuidado? Porque ele saiu jogando a semente para tudo que é lado. Jesus não estava querendo chamar a atenção para o semeador em si, mas para o tipo de terreno em que a semente cai. A parábola ela chama mais atenção para o terreno do que para o semeador. Então, ela já tem esse aspecto, né? Então, representa todo aquele que semeia as sementes das virtudes. Todo bem que nós semeamos, seja ele em que grau for, nós somos o semeador, as sementes que nós estamos jogando, né? Então, é muito interessante que, quando a gente lê essa parábola, o semeador é que vai chamar a atenção para nós. Então, o que é a semente? A semente é a palavra de Deus, é a lei divina. Então, ali nós temos os conselhos, as revelações, as ideias, tudo isso é representado pela semente. E a semente ela é semeada para todos os lados. Para todos os lados. Então, significa para nós o seguinte: não há privilegiados. Não há privilegiados. É indistintamente. Ele joga a semente para todos os lados. Isso significa o quê? Que o Criador não escolhe os filhos para serem orientados. Cada um de nós é que escolhe o campo que vai receber essa semente. Então, quer dizer, os diferentes tipos de terreno simbolizam os perfis psicológicos de nós na sociedade. Quer dizer, o foco aí muda. O foco aí passa a ser a semente. A semente. E Haroldo Dutra ele tem uma frase muito interessante, que ele diz o seguinte, que para a gente compreender o ensino de Jesus, o ensino integral dele, nós temos que ter uma longa jornada ascensional, ou seja, de elevação. Então, que nós, como discípulos, como seguidores do Cristo, temos que estudar,
temos que meditar, temos que sentir e vivenciar. Então, esse é o fator da semente. E a explicação de Jesus é muito interessante, né? Ele dá uma interpretação alegórica, um simbolismo, mas nesse simbolismo nós vamos trazer o ensinamento que nós queremos, né? Então, quando ele fala assim, vós, portanto, ouviu a palavra do que semeou. Quem foi que semeou? Jesus. Não foi qualquer um que saiu a semear, foi o próprio semeador. Então, nós podemos falar que isso, que foi a semente foi jogada para todos os lados. Todos os lados. Então, ou seja, simboliza para nós que ela foi jogada para a humanidade. E essa semente? Que sementes foram essas? O conhecimento das verdades divinas. Essa é a semente, as verdades eternas, a revelação das verdades para a nossa libertação. Então, cada semente vai cair no terreno e nós é que vamos trabalhar essa semente. Então, por isso é que nós sempre falamos que eu é que tenho que trabalhar as minhas virtudes. Então, num determinado momento, essa semente vai chegar, inicialmente ela pode não germinar. Com o passar do tempo, com o meu amadurecimento, com o meu crescimento, com o meu entendimento, ela começa a germinar, ela começa a produzir, né? Então, essa é uma colocação. O que o semeador semeia? Vários semeadores na história da humanidade, eles passaram. Tem profetas, os mensageiros, encarnado, desencarnado, expositores, encarnado, desencarnado, ministros de qualquer religião, todo mundo que transmite os ensinamentos espirituais, ele é um semeador. Olha a responsabilidade de nós espíritas. Nós temos, querendo ou não, nós temos um conhecimento mais aprofundado das verdades eternas. E esse conhecimento não pode ficar em nossa mão. Então, quando nós temos a oportunidade de falar da vida futura, da imortalidade, da pluralidade dos mundos, da reencarnação, nós temos que soltar, independente do terreno onde ela vai cair. Aí ele diz assim, todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o malvado e se apodera do que foi semeado em seu coração. Esse é o semeado à beira do caminho. Vem o malvado e se apodera. A gente acha que é uma coisa externa, mas não, é interna. Porque eu ainda estou totalmente preso às coisas da matéria. O corpo, para mim, é a minha finalidade. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou interpretar como uma loucura, como uma insanidade, coisa de pessoas tolas. Então, essa primeira categoria é dos que não compreendem a palavra do reino. E vem o mal, quer dizer, o malvado. O malvado é a nossa ignorância. Desfaz o efeito do ensinamento. Tem até uns que ouvem as explicações sobre o evangelho, chegam até ficar assim meio curioso, mas não seguem, não sentem os ensinamentos, né? Então, são terrenos ainda não preparados para a semeadura. Essas pessoas, geralmente, permanecem na periferia da vida, vivem de uma maneira superficial, sem comprometimento com nada, espiritualmente falando, tanto no plano físico como na erraticidade. Não é só do lado de cá, no plano físico, na erraticidade também nós temos esse tipo de terreno. Então, nós sabemos que existem espíritos que reencarnam, desencarnam, ficam nessa roda sem conhecer a verdade libertadora. Então, eles ficam assim, não têm o conhecimento real do sentido da vida. São aquelas pessoas que não são boas nem mais.
estão muito na superfície, né? Então, a semente cai, mas não tem como germinar naquele momento. Mas a semente está lá. Estão vivendo apenas como seres biológicos. Come, dorme, faz as funções fisiológicas. Do ponto de vista energético, estão, ou espiritual, estão vegetando, mas com o potencial para germinar. Então, nós vamos falar novamente que o malvado é externo ou interno? Inicialmente, o malvado é interno. Eu abro as brechas para o externo. Então, por que eu vou deixar esse conhecimento espiritual penetrar? E aí a gente socorre do Livro dos Espíritos, que diz assim: os espíritos imperfeitos intuem por sugestões de prazer, de satisfação, de vício, por fantasias, por ilusão de riqueza, por mando e poder. As forças do mal interferem. Não tem como. Nós sabemos disso, né? E aí, por que os espíritos imperfeitos fazem isso? Por que eles nos induzem ao mal? Para que temos o mesmo sofrimento deles, né? Fazem por inveja, por não poderem suportar que haja pessoas felizes. Isso o Livro dos Espíritos, da questão 465, nos mostra. Aí vem uma perguntinha para não quer calar. Já fomos beira do caminho na atual existência? É para reflexão, não é para responder. Já fomos beira do caminho na atual existência? Aí vem o segundo solo. O semeado sobre o solo pedregoso é o que ouve a palavra, recebendo-a imediatamente com alegria. Porém, não tem raiz em si mesmo, mas é transitório, ocorrendo aprovação ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. O que são essas pessoas? Aceitam o evangelho? Sim. Toma conhecimento na primeira hora, aceita a doutrina, vai para a casa espírita, mas no primeiro embate eles saem. Então já reconhecem a verdade, mas ainda não querem se comprometer com ela. Nós podemos colocar aquelas pessoas, né, que entram na casa espírita e ficam entusiasmadas, daqui a pouco está fazendo isso, fazendo aquilo, outro, mas se retiram inexplicavelmente. Mas já caminharam um pouco. A semente já nasce, já faz a menção de ir em direção à luz. Já sabem, já despertam para o bem, para o bom, para o lado belo, mas a terra ainda é pouca. São aquelas pessoas que têm uma ideia da espiritualidade bem superficial, mas os apelos do mundo não deixam com que elas se aperfeiçoem, se aprofundem nisso. São os espiritualistas, porque reconhecem o espírito, reconhecem que depois da morte vai para algum lugar, aquilo que nós chamamos de fogo de palha, né? Não tem a raiz, então não se dedicam, não tentam mudar, não tentam fazer a reforma. Então, os primeiros embates, as primeiras censuras, as primeiras, vamos dizer assim, os antagonismos do espiritismo, eles saem. Então, eles deixam para depois. Escuta, como eu falei, e recebe. Mas quando o obstáculo vem, às vezes até dentro de casa, você já vai para o centro espírita outra vez, toda semana. Então, as dificuldades fazem com que essas pessoas saiam. Então, quantas pessoas chegam na casa espírita e quantas ficam? Por exemplo, o ESD, né? Vocês têm o ESD aí. Quando vai começar o ESD, a sala está cheia. Aí, com o passar do tempo, o dia a dia, aí aparecem as dificuldades. A sala é quente, o coordenador pede para fazer um estudo, exige um pouquinho mais, e aí ele sai, abandona. Então, é nesse tipo de solo, o pedregoso,
que está a maioria da humanidade. Mas o pedregoso vai se tornar uma terra boa? Sim, tirando as pedras e arando a terra. Quer dizer, como nós vamos tirar as pedras? Removendo todas as dificuldades, começando a entender que somos espíritos imortais e que temos que burilar esse conhecimento. E, muitas vezes, esse arado, né, é a dor, as aflições. Muitas pessoas, eu sei, que chegam na casa espírita movidas por conhecimento, para ir buscar um conhecimento, para estudar, para entender, mas muitas chegam pela dor, pelas aflições. Então, essa aflição, essa dor, transforma. Por isso que Cristo fala, vinde a mim. Ou seja, eu vou dar as respostas para o que está te atormentando, para o que está dificultando o seu entendimento. Por que isso acontece no perfil ou no solo pedregoso? É o de conhecer a verdade, mas nós temos que trabalhar essa verdade a nosso favor. Eu tenho que aceitar voluntariamente como aprendiz de Jesus. Eu não posso chegar tentando ensinar, eu tenho que aprender, meditar, viver para poder exteriorizar. Só depois dessas etapas todas é que eu vou conseguir ser um semeador. A outra parte é que cai entre os espinhos. Diz assim, o semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Olha que coisa importante, ouve a palavra. Mas a ansiedade da era e o engano das riquezas sufocam a palavra e a torna infrutífera. Aí a gente fica pensando assim, ouve a palavra. Então, o primeiro, cuidado, ele ouviu. Mas por que não assimilou? Porque os prazeres, a fascinação da riqueza, as outras ambições sufocam. Não consegue ainda vencer a nossa parte animal, que é muito forte. Vamos render às exigências da matéria, né? As vaidades, os negócios, os lucros, a sedução da riqueza, o poder e a projeção social trabalham como espinheiros, ou seja, sufocam. Não deixa que a minha parte espiritual evolua, cresça. Quantos espíritas perdem, não conseguem vencer o apelo dos prazeres, dos vícios, a vida social, aquela coisa barulhenta, aquele negócio que me chama para dar mais importância às coisas da matéria do que às coisas do espírito. Então, no simbolismo da palavra, o sufocamento pelo mato são as ambições do mundo. Mas tem uma profundidade maior. Esse é que é o grande problema. As raízes já estão lá. Ela conseguiu crescer um pouquinho. Gostaram da palavra, mas, volto a falar, as coisas do mundo, o poder, o prestígio, a situação econômica fazem com que essas pessoas não deem seguimento. Daí nós escutamos muitas vezes falar assim, deixa eu me aposentar. O espinheiro é bem diferente dos outros. Nós temos o beira do caminho e temos aquele que caiu nas pedras, no pedregal, né? No solo pedregoso. O espinheiro é diferente? É. Porque o espinheiro já tem raiz, o espinheiro cresceu. Então, ele foi o que sufocou a semente. Então, são diferentes dos dois primeiros, porque os outros dois estão na superficialidade, nem o bem nem o mal. O outro já tem uma propensão para o bem, mas o espinheiro sufoca. É aquele que recebe a semente e a sufoca com a rebeldia. Daí, problema do orgulho,
do egoísmo, a presunção, a vaidade. São francamente materialistas porque produzem o mal para o próximo, para terem cada vez mais. As pessoas desse perfil, desse solo, eles agem deliberadamente no mal. Sabem o mal que estão fazendo, mas fazem a si mesmo. Mas estão no sufocamento do amor em si mesmo. Por quê? Eu, deliberadamente fazendo mal aos outros, eu não estou me amando. Eu não tenho essa consciência ainda. Aí tem uma perguntinha bem esclarecedora, né, que a gente faz. Há diferentes tipos de espinheiros? Olha só, o espinheiro é aquele que sufoca a raiz. Há diferentes tipos de espinheiros, há espinheiros grandes até menores. E o momento que nós estamos vivendo, podemos fazer algumas reflexões a respeito disso. Há espinheiros para a humanidade, há espinheiros para uma nação, há espinheiros para uma comunidade, há espinheiros para a família e há o espinheiro para si mesmo. Então, a doutrina espírita nos ensina e nos alerta a respeito disso. Mas uma pessoa com o perfil de espinheiro vai se transformar em terra boa? Sim, como todos os outros, mas o espinheiro, para começar a deixar a semente produzir, vai ter que ser ceifado, cortado. Com o tempo vai virar pó, vai apodrecer até virar humus e se transformar em terra boa. E esse processo é só pela dor. Por quê? Eles abusaram do livre-arbítrio. É um pouquinho diferente dos outros. É um pouquinho diferente dos outros, porque houve aí uma intenção deliberada de sufocar a semente. E aí nós vamos para o outro, o semeado em terra boa. Diz assim, o semeado sobre a terra boa é o que ouve a palavra e a compreende, o qual frutifica e produz um para 100, outro para 60 e outro para 30. Então, notou? Caiu na terra boa. Caiu na terra boa. Mas não vai produzir de maneira igual. Por que isso? Porque tem a ver com a sua jornada evolutiva, com o que você já aprendeu, com o que você já evoluiu. Também podemos pegar aí e fazer uma comparação com aquela divisão da escala espírita. Espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. Então, o espírito imperfeito só vai poder produzir até uma determinada quantia ou quantidade de sementes. Daí para lá, o processo dele já tem que ser maior para ele se tornar um espírito bom e produzir mais. E só vai produzir 100% quando chegar ao topo da escala evolutiva. É uma leitura que nós podemos fazer deste 100. Então, quando a semente frutifica, são adeptos sinceros, são pessoas que trabalham, são pessoas que se esforçam para viver os ensinamentos trazidos por nós, pelos espíritos. Então, eu estou trabalhando, eu estou sendo sincero, eu estou espalhando bem, eu estou amparando, eu estou ajudando dentro das minhas possibilidades, eu estou me esforçando para vivenciar os ensinamentos de Jesus, eu já estou produzindo frutos. Mesmo sendo espírito imperfeito. Lembra que está lá escrito no Evangelho segundo o Espiritismo,
que nós vamos reconhecer o espírito pelo esforço que ele faz para domar as más tendências. Então, o produzir 30, nós já estamos evoluindo, já estamos crescendo. E nesse processo, nós vamos depois produzir 60 e um dia vamos produzir 100. Isso não tenham dúvida. Então, são aqueles que vão buscar um sentido para a vida. O que eu estou fazendo aqui? Eu não estou a passeio. Eu estou trabalhando, eu estou me educando, eu estou corrigindo, eu estou me ajustando às leis divinas. Então, quem vem essa semente produzindo, nós já sabemos que é uma dádiva espiritual, que é uma concessão divina para nós crescermos. Então, eu tenho que estar já nessa fase produzindo. E como nós falamos, né? Significa que tem trabalho para todo mundo? Tem. E não, é uma outra coisa muito importante, não tem escolhas de pessoas. Não há discriminação de cor, de idade, de sexo, de posição social, de posição intelectual. São todos bem-vindos para produzir segundo a sua capacidade. Então, eu não tenho aquele negócio de fazer distinção dentro da casa espírita de quem quer trabalhar. Quem quer trabalhar, vai trabalhar. Vamos estudar, vamos evoluir, vamos crescer, porque cada um vai produzir de acordo com o seu adiantamento espiritual. Então, como estou falando, os 30, né, já começaram, já iniciaram esse processo de fertilização da própria existência. Eu já sei que Deus nos sustenta em tudo. Eu já tenho alguns conhecimentos das verdades externas, por exemplo, a vida futura, a imortalidade, a pluralidade dos mundos, a reencarnação, lei de causa e efeito. Então, eu já estou nessa faixa produzindo segundo a minha capacidade. Aí, já tivemos em outros perfis? Já! Mas alguma coisa me impulsionou a buscar o verdadeiro sentido da vida. Por isso é que eu falei que, às vezes, nem todos vão pela dor nos 2 primeiros. Mas, nessa minha própria existência, eu posso ter sido um beira do caminho, posso ter sido um solo pedregoso, posso ter sido um espinheiro, que já estou cortando, me podando para começar a produzir. Então, os que produzem 30, né, estão buscando o Cristo. Mas ainda temos vícios, temos imperfeições. Os 60 são aqueles que já estão numa situação mediana, despertaram há mais tempo e utilizaram as verdades para transformar as suas vidas para melhor. Conseguem perceber o verdadeiro sentido da vida, vamos buscar, vamos viver com qualidade, já se preocupam muito mais com o outro do que com eles mesmos. E os 100 são os fiéis à verdade. Nós podemos falar aí, como eu disse no começo, fazendo uma ligação com a escala espírita, são aqueles espíritos puros, são aqueles que já vêm para dar impulsos maiores à humanidade, né? Então, nos 3 perfis, nós vamos poder produzir as nossas obras de acordo com aquilo que eu aprendo. Veja só, mas temos que fazer primeiro dentro de nós. Eu tenho que trabalhar esta semente, daí ela cair no terreno, eu trabalhar esta semente para que ela possa refletir fora. Então, há essa diferença dos perfis. Todo semeador, né, é uma pessoa que tem um determinado perfil. Vai depender de quê? Da vontade de cada um. Então, somente o compromisso de semear não vai transformar a beira do caminho pedregal e espelho em terra fértil. Eu tenho que trabalhar esta semente e fazer com que ela produza. Então, para poder chegar ao semeador de 100, eu vou ter que
esse trabalho o tempo todo. Então, como nós vimos, esse semeador não é um semeador qualquer. Ele não é um colhedor que precisa da boa terra imediatamente. Ele entende que todos nós estamos num processo evolutivo. Então, ele joga a semente. E ele sabe que essa semente vai dar frutos. Com maior ou menor tempo, mas ela vai dar fruto. Porque para o espírito evoluído, para o espírito já atingiu uma perfeição, não existe passado, presente e futuro. Tudo é eternidade. Ou seja, quando a semente cair dentro de mim, eu tenho que morrer, ou seja, transformar essa semente para ela dar frutos, renascer. Aí nós vamos lembrar de Paulo. Não sou eu que vivo em mim, perdão, mas o Cristo. Aí a gente traz assim, por que ele não deu a planta e sim a semente? Porque qual seria o mérito de sermos criados perfeitos? Então, o trabalho da perfeição é uma conquista, é uma evolução que nós temos que buscar para nós mesmos. Então, essa é a colocação da parábola, que ela vem nos orientar de como deve ser a nossa vida de relação com os ensinamentos recebidos. Então, todas as vezes que eu recebo uma semente, eu tenho que ter em mente que essa semente tem que ser trabalhada para depois eu semear. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de trabalho e que Jesus nos envolva e nos abençoe. Fernando, muito obrigada pela sua mensagem de reflexão para todos nós, né? Que terreno nós estamos sendo, né? Recebendo tantas sementes, tantas oportunidades nessa encarnação e às vezes estamos presos ali nos pedregais, né? As perguntas que eu fiz, eu não fiz para vocês, eu fiz para mim, porque toda vez que eu estou preparando o estudo, eu questiono como eu iria vivenciar aquilo, né? Aí eu já fui à beira do caminho, eu já fui solo pedregoso. Agora, depois de uns anos, né, a gente escolheu o caminho para trabalhar a boa terra, né? Então, as perguntas não foram diretas para vocês, foram as que eu fiz para mim, né? Muito bom, muito obrigada por mais uma vez ter trazido essa mensagem para nós. Muita alegria e com muita atenção ao Grupo Espírita Meimei. Muito obrigada. Ok, eu é que agradeço a oportunidade. Valeu, um abraço para todos. Você poderia fazer a prece, Luiz Fernando? Faço. Amigo divino, querido irmão, mais uma vez, Senhor, tivemos a oportunidade de trabalharmos os seus ensinamentos que nos foi dado há mais de 2000 anos. Nessa caminhada, começamos a ter um entendimento melhor, começamos a perceber as verdades embutidas nesses ensinamentos com um outro olhar. Não só do solo, que precisamos transformá-lo, modificá-los, mas das sementes. O que nós estamos fazendo com essas sementes? Por isso, Senhor, pedimos o seu amparo, o seu apoio, para nos ajudar sempre a ser um semeador, a ser um seu discípulo, que possamos, Senhor, através de seus ensinamentos, transformar a nossa sociedade e ajudar, de alguma forma, no novo mundo que está se aproximando. Ajude-nos nesse nosso intento e abençoe a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que assim seja, Senhor. Obrigada mais uma vez, Luiz Fernando. Nós vamos passar agora para o momento do passe virtual que a Miriam Simone vai fazer para nós.